menina de rua vê um milionário amarrado, mas ao se aproximar, ele sussurra um segredo chocante. O que vem depois é de arrepiar, uma história emocionante e impossível de esquecer. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O corpo parecia morto, mas os olhos ainda imploravam por vida. Laura o viu antes de qualquer som. A poeira da estrada ainda girava no ar quando ela parou atrás do velho Mandacaru, os olhos estreitos examinando o homem caído. Ele estava amarrado a uma árvore, o rosto virado para o chão rachado e seco. Um fio de sangue escorria da têmpora até a barba por fazer. Os pulsos, presos por cordas grossas, estavam inchados, e uma das pernas tremia, como se tentasse reagir, mas já tivesse desistido a tempo. Laura não se mexeu. O vento do sertão cortava o silêncio com um assobio quente, e a menina de 8 anos, pés descalços, segurava o pano que usava como saco. Tinha aprendido a não se aproximar de nada, ou ninguém que parecesse quebrado demais. Quem já estava no chão, ela sabia, podia se agarrar a você e te arrastar junto, mas então ele sussurrou. Água! A voz era um arranhão, quase sem forma, mas viva. Laura hesitou, olhou em volta. Nada. Só mato seco, um corvo solitário no céu e o cheiro de bicho suado misturado a sangue. Ela se aproximou devagar, os olhos atentos. Quando chegou perto o suficiente para ver o rosto dele inteiro, parou de novo. Era branco demais para aquele lugar. Tinha uma aliança de ouro na mão esquerda e um relógio sujo de lama no pulso. Caro, mesmo todo riscado. Definitivamente não era dali, e não estava ali por acaso. Água, repetiu ele tossindo. Dessa vez, sangue saiu junto. Laura tirou a garrafa pequena que carregava amarrada ao pano. Estava morna, quase no fim. Ainda assim, inclinou e derramou um pouco nos lábios rachados dele. Ele engoliu em seco, como se cada gota queimasse por dentro. De repente, os olhos se abriram de vez, verdes, assustados, mas fixos nela. Você... é você? Murmurou. Laura recuou. Eu não sou ninguém, disse com firmeza. Mas ele continuou olhando. Tentou erguer a cabeça, os olhos agora suplicantes. Me escuta? Não tem tempo. Eles... tossiu de novo com dor. Eles vão te procurar agora. Você me viu. Eles sabem. Laura ficou imóvel. O quê? Ele tentou alcançar o bolso do paletó rasgado com a mão presa. Com esforço tremendo, arrastou o corpo até a lateral e deixou um pedaço de papel cair. Era amassado, sujo, mas tinha números. Muitos números. E um nome. Guarda isso, sussurrou. Esconde. Não mostra para ninguém, nem para a polícia. Laura pegou o papel sem entender, mas entendeu o medo nos olhos dele. E isso bastava. Quem são eles? Políticos, empresários, gente grande, querem me calar. Não consegui. A cabeça dele pendeu. Mas você pode. Silêncio. Por um instante, ela achou que ele tinha morrido. Laura respirou fundo. Olhou o papel, depois para ele. Então ouviu. Um ronco de motor ainda distante, ecoando pela estrada. O tipo de barulho que a pele reconhece antes do ouvido. Ela se virou. Um carro se aproximava, devagar. Preto. Vidros escuros. Não era o tipo de carro que passava por ali. Laura deu um passo para trás, depois outro. O coração dela batia alto, como se avisasse, corre! Mas ela olhou para o homem, e ele abriu os olhos de novo, e disse, bem baixo, não confie em ninguém. O carro se aproximava. Laura segurou o papel com força, olhou para os dois lados da estrada vazia e tomou uma decisão em 1 segundo. Correu. Sumiu no mato seco, os pés cortando espinhos, o papel escondido no bolso. Atrás dela, o carro parou. 2 homens desceram sem pressa. Mas Laura já estava longe e carregava, sem saber, o segredo que poderia destruir todos eles. A porta do galpão rangeu baixo quando Laura empurrou com o ombro. Era um daqueles armazéns antigos, esquecido num canto de estrada que ninguém mais usava.
O cheiro de mofo e madeira apodrecida se misturava ao calor abafado da tarde. Um lugar onde o sol mal entrava, mas os ratos passeavam à vontade. Laura tentou puxá-lo pela cintura. O corpo era pesado demais. Escorregava, cedia, parecia sem fim. Ela não conseguia levantar, mas empurrava aos poucos, arrastando de lado, com o esforço de quem já carregou sacos maiores que o próprio corpo. Demorou. Suou, mas conseguiu deixá-lo encostado na parede, longe da porta, e caiu sentada, sem ar, olhando para ele como quem não sabe se ajudou, ou só adiou o fim. Fechou a porta com o cotovelo e encostou-o no canto mais escuro, sobre um monte de palha velha. O rosto dele estava suado, vermelho, os olhos semiabertos. Tinha voltado a delirar. Vai ficar aqui até sarar, disse, mais para si do que para ele. Rasgou a própria barra da blusa e molhou o pano com a pouca água que ainda restava na garrafinha. Limpou o sangue da testa dele devagar, com o cuidado de quem aprendeu a tratar machucado em si mesma. Calma, moço. Você está seguro agora. O silêncio respondeu. Ela sentou ao lado, encolhida. Tirou o papel do bolso e abriu, mesmo sabendo que não ia entender. Números longos, códigos, letras embaralhadas. E um nome, Celso Valente. Laura não sabia quem era, mas o jeito que o homem falou antes, como se esse nome carregasse morte. Dobrou o papel e escondeu dentro do tênis rasgado. Só para garantir. A noite caiu rápido. No sertão, escurece como se alguém apagasse a luz de repente. O calor ficou ainda mais sufocante dentro do galpão e os barulhos lá fora, corujas, vento, galhos quebrando, deixavam o ar pesado de tensão. Laura escutava cada som. Dormia pouco. Desde que fugira da casa onde morava com a mãe e o padrasto, o sono era um luxo. Estava sozinha fazia meses, embora nem soubesse quantos. O tempo nas ruas se media por lanches encontrados, feiras boas ou ruins, noites em que ninguém tentava agarrá-la. Ela se lembrava da mãe. Maria tinha o riso cansado e as mãos sempre cheias de sacolas. Trabalhava demais, voltava tarde. Quando sorria, era como se o mundo ainda tivesse salvação. Mas depois que conheceu Rogério, tudo mudou. O homem falava baixo, mas batia alto. Bebia escondido e olhava Laura de um jeito que a fazia gelar por dentro. A mãe tentou sair algumas vezes, mas ele sempre voltava. Um dia, Maria saiu de casa para uma entrevista de emprego e nunca mais voltou. Disseram que ela tinha fugido com outro homem. Laura não acreditou. Depois disso, foi viver com Rogério. Por pouco tempo. A primeira vez que ele trancou a porta do quarto e mandou ela ficar quietinha, ela fugiu pela janela, com a cara arranhada e os joelhos ralados. Nunca mais voltou. Eduardo gemeu. Laura se levantou e molhou o pano de novo. Pressionou a testa dele. "Tá queimando", murmurou. Ele abriu os olhos, oscilando entre lucidez e febre. Eles têm tudo. Compraram juízes, prefeitos, contratos. Quem, moço? Políticos, empresários. Tudo sujo. Fica quieto. Você tá delirando. Não tô... O dossiê... Esconderam. No cofre do sítio. Fechou os olhos de novo. A senha é a data da morte dela. Laura ficou parada, tentando entender. Quem morreu? Ele não respondeu. Ela se sentou ao lado, os joelhos encostando no braço dele. Por algum motivo que não sabia explicar, não queria deixá-lo sozinho, nem ali, nem agora. De manhã, o calor acordou tudo antes do sol. Laura saiu cedo, passou por baixo da cerca caída e foi até a venda de Zeca, um homem velho e meio cego que dormia nos fundos da barraca. Pegou 2 bananas da prateleira e deixou uma pedra de vidro colorido no lugar. Era o que tinha. Zeca não veria a diferença. Voltou correndo. O medo de não encontrar Eduardo vivo era mais forte que a fome. Mas ele ainda estava lá, dormindo, respirando pesado. Quando ela chegou perto, abriu os olhos com dificuldade. "Você ficou?" Ela assentiu. "Fiquei. Você disse que não podia confiar em ninguém. Então sobrou eu.
Ele tentou sorrir. Doeu. Qual seu nome? Ela hesitou. Pensou em inventar outro, mas acabou dizendo a verdade. Laura. Eu sou Eduardo. Já sei. Onde estamos? Num galpão velho, longe da estrada. Ninguém vê daqui. É seguro. Ele assentiu com dificuldade. Obrigado. Laura. Ela se encolheu. Não estava acostumada à gratidão. Enquanto ele dormia de novo, ela olhou pela fresta da parede. O céu estava claro, azul de doer. Ao longe, podia ver uma caminhonete velha passando devagar pela estrada. Não era o mesmo carro da noite anterior, mas todo o veículo agora parecia ameaça. Ela voltou para dentro, sentou ao lado dele e olhou o tênis. O papel ainda estava lá. Ainda guardava um segredo que nem sabia nomear, mas já sentia o peso e talvez, só talvez, não estivesse mais tão sozinha. O sol ainda não havia rompido a névoa quando Laura amarrou o pano em volta da cintura como um avental improvisado e encostou o ouvido na testa de Eduardo. A febre não baixava. Ele suava, murmurava coisas desconexas e o corpo parecia ainda mais leve, o que só podia ser ruim. Ela sabia o que vinha depois da febre alta. Tinha visto um menino morrer disso numa praça, quando morava sob o coreto da cidade. Começou tremendo, terminou quieto. Gente sem nome sempre morre calada. Laura não queria que ele morresse. Tomou uma decisão. A estrada de terra se estendia como uma serpente entre o mato ralo e as cercas tortas. Laura puxava Eduardo por cima de uma carroça velha que achou encostada num barracão abandonado. Cobriu-o com um lençol manchado que encontrou entre trapos e partiu com passos curtos. O corpo curvado sob o sol que já ameaçava abrir o dia com violência. O posto de saúde clandestino não era exatamente um segredo, mas também não era para qualquer um. Ficava atrás de um galpão de sementes com uma placa que dizia Oficina do Toinho, embora ninguém ali consertasse nada além de corpos. Toinho não era médico, mas tinha aprendido a suturar com um enfermeiro aposentado e se considerava um salvador informal. Sabia lidar com tiros, pancadas e febres que matavam. Quando Laura chegou, o cachorro da frente latiu. Ela fez sinal de silêncio e apontou para o homem desacordado na carroça. Toinho apareceu na porta, camiseta furada e olhos que não dormiam há 3 dias. Mas que coisa é essa, menina? Tá morrendo, precisa de ajuda. Ele se aproximou. Quando puxou o lençol, o rosto de Eduardo apareceu. Toinho arregalou os olhos. Esse homem pode ajudar ou não? Toinho hesitou. Depois fez sinal. Rápido. Entra por trás. Ninguém pode ver. A maca improvisada era uma porta arrancada de um armário, apoiada em tijolos. Toinho limpou o suor da testa e tirou o relógio de Eduardo, olhando-o como se tentasse decifrar um enigma. Eu conheço esse cara, já vi ele na TV. É o dono daquelas empresas grandes, construtora, sei lá. É perigoso? Perigoso é o mundo que gira em volta de gente assim. Laura cruzou os braços. Ele me deu um papel. Disse que tem gente querendo calar ele, que não era para confiar em ninguém. Toinho parou. Ele te falou isso? Ela assentiu. E você confiou? Laura pensou por um segundo. Confiei que ele estava morrendo? Isso é fácil de ver. Toinho balançou a cabeça, impressionado com a dureza contida naquela frase. Vou ver o que dá para fazer. Mas você fica de olho na porta. Qualquer coisa estranha, corre. Entendeu? Entendi. Enquanto Toinho cuidava de Eduardo, Laura saiu e se sentou ao lado da rádio quebrada do galpão. Alguém tinha ligado o aparelho, que pegava uma estação com chiado, mas transmitia vozes. Continua o mistério sobre o desaparecimento de Eduardo Maia, empresário cearense, dono da Impremil Engenharia. Informações indicam que ele teria sido vítima de um sequestro relâmpago. A polícia não confirma detalhes. Laura levantou os olhos devagar. Então, ele era realmente importante. Ela voltou para dentro. Toinho estava passando uma faixa no peito dele, agora um pouco menos vermelho, mais estável. Seu amigo apareceu nas notícias, disse ela seca.
Toinho olhou para ela, depois para Eduardo. Então é ele mesmo. Vai sobreviver? Se a febre baixar, sim, tá melhorando. Não vai contar para ninguém, né? Você confia fácil, menina? Não, mas você não parece ter para onde correr. Toinho riu, um riso curto, áspero. Nem eu, nem ele, e agora nem você. No fim da tarde, Eduardo abriu os olhos. Estava deitado, a boca seca, os membros pesados. A luz fraca entrava pelas frestas da tábua e iluminava o teto rachado. Não reconhecia o lugar, mas sentia que estava vivo, o que já era milagre. Laura estava sentada ao lado, mexendo numa caixa de remendos, costurando a barra do próprio short com linha de pesca. Onde? Num lugar seguro. Pelo menos por enquanto. Eduardo ergueu os olhos devagar. Você me tirou de lá? Ela assentiu, sem emoção. Tinha um carro chegando. Achei que era melhor correr. Ele ficou em silêncio por um tempo. Você salvou minha vida. Você me deu um papel. Disse que iam vir atrás de mim por causa disso. Achei melhor ficar viva também. Ele forçou um sorriso. Esperta. Qual é seu nome mesmo? Laura. Quantos anos? 8. Eduardo balançou a cabeça, ainda processando. 8 anos. E já me carrega numa carroça por estrada de terra. Você era mais leve do que um saco de mandioca. Já carreguei coisa pior. Ele riu, tossiu em seguida. Depois ficou sério. Laura, aquele papel, onde ele tá? Ela parou. Guardei. Posso ver? Não. Eduardo a encarou. Por quê? Porque você disse que não era para confiar em ninguém. Nem em polícia, nem em adulto, nem em você. O silêncio pesou. Ele respirou fundo. Você tem razão. Laura soltou o tecido, pegou um copo com água e entregou a ele. Não precisa confiar em mim também. Mas estou aqui. Eduardo bebeu com calma. O olhar dele já estava mais limpo, mais firme. E pela primeira vez, ele reparou de verdade na menina à sua frente. Pele queimada de sol, olhos fundos, mas atentos. Uma expressão que não combinava com a idade. Você vive sozinha? Desde que minha mãe sumiu. E o pai? Nunca apareceu. Só o homem que ficou depois. Era ruim? Ela assentiu. Muito. Ele fechou os olhos, como se digerisse uma dor que não era só dele. E por que me ajudou? Porque você estava preso e ferido, e ninguém merece morrer assim. Nem você. Eduardo não disse nada. O mundo dele, cercado por cifras, contratos, poder, nunca tinha abrigado alguém como Laura. Mas naquele instante entendeu. Estava ali por um motivo maior que qualquer transação. E talvez, só talvez, aquele motivo tivesse um nome. Laura. A madrugada ainda não tinha se instalado por completo quando o cachorro latiu pela segunda vez. Laura acordou com o som seco e urgente, como se o animal estivesse avisando algo que ninguém queria ouvir. Levantou devagar do chão duro e se aproximou da janela coberta com um lençol sujo. Toinho dormia numa rede improvisada do lado de fora, mas o cachorro, até então preguiçoso, agora rosnava firme, focado na entrada lateral. Ela escutou outro som. Passos no cascalho. Não eram passos apressados, eram ritmados, frios. Toinho, ela sussurrou. Nada. Chegou mais perto, cutucou o ombro dele. Tem gente aqui. Toinho abriu os olhos, ainda zonzo. Escutou também. Levantou como um homem que já sabia o que fazer. Entra e acorda ele. Agora. Eduardo dormia leve, mas com o rosto tenso, como se mesmo no sono estivesse pronto para fugir. Quando Laura tocou seu braço, ele acordou num salto, ofegante. Eles vieram, ela disse, direto. Ele entendeu sem perguntar quem. Levantou com esforço, ainda fraco, mas consciente. Vestiu a camisa suada, agarrou o relógio no canto da maca e olhou para ela. Tem saída pelos fundos? Só um quintal com mato e uma carroça. Os olhos de Eduardo brilharam com uma urgência repentina. Serve. Toinho reapareceu com um rifle enferrujado nas mãos. Não vou conseguir segurar por muito tempo. Só preciso de minutos. Eduardo respondeu.
Laura já puxava o pano da carroça e organizava as cordas como se tivesse feito aquilo 100 vezes. Eduardo se deitou, coberto até o pescoço, e ela assumiu a frente. As mãos pequenas seguraram as rédeas do jegue magro e mal-humorado que mal se movia, até que ela gritou: "Vai, bode!" O animal arrancou num trote trêmulo, mas funcional. Enquanto sumiam pela trilha de mato, um carro parava em frente ao posto. 3 homens desceram em silêncio, todos armados. Toinho os recebeu com o rifle abaixado e um olhar sem medo. A estrada de terra estava fria ao toque, com a neblina da manhã começando a engolir os contornos das coisas. Laura conduzia com firmeza, as mãos firmes, os olhos atentos. Eduardo espiava pelas frestas da carroça. "Como você sabia o que fazer?" Ela não respondeu de imediato. "A gente aprende." "Com quem?" Silêncio. "Com a vida", disse enfim. O mato os engoliu. Horas depois, quando pararam para respirar, Eduardo estava suado, mas mais alerta. Laura soltou o jegue e ofereceu a ele uma coxa de frango fria que tinha guardado do dia anterior. Sentaram sob a sombra de uma árvore seca. A estrada desaparecia atrás deles. "Já fugiu antes?" ele perguntou. Ela mordeu o lábio. Depois assentiu. "De onde?" Ela olhou para o chão. A poeira cobria os dedos dos pés. "Da casa. Do homem que morava com minha mãe. Um dia ele fechou a porta, tirou o cinto. Eu pulei a janela. Ralei os braços, mas corri. Nunca mais voltei." "Quantos anos você tinha?" 6. Eduardo respirou fundo. Tentou disfarçar o impacto, mas falhou. Laura notou. "Não precisa sentir pena." "Não sinto pena, sinto raiva." Ela ergueu os olhos, surpresa. "De quem? De quem deixou você viver isso?" Ela soltou um riso curto, quase cínico. "Todo mundo deixou. Ninguém liga para quem dorme na calçada." "Eu ligo." Ela parou. Foi a primeira vez que ele disse algo assim. "Por quê?" "Porque você me salvou. E porque você tem o direito de ser cuidada." Laura não respondeu, mas mordeu com mais calma a coxa de frango. Era a primeira refeição que fazia ao lado de alguém sentado, em silêncio, sem pressa, desde que a mãe desaparecera. Quando retomaram a viagem, Laura olhava para frente com uma expressão difícil de decifrar. Eduardo a observava deitado na carroça. "Você tem medo de quê?" Ela não respondeu logo. Depois falou: "De tudo." "De tudo?" "De que me peguem, de que você desapareça, de que me levem para um abrigo, de dormir e não acordar. Mas, quando eu tô correndo não sinto nada, nem medo." Ele sorriu, um sorriso triste. "Eu acho que entendo. Duvido." "Eu também fugi, Laura." Ela olhou para ele, curiosa. "Mas você é rico. Rico não corre menos." Ela pensou nisso. Depois, pela primeira vez, sorriu de verdade. "Você corre devagar, mas pelo menos corre certo." Quando o sol ameaçou nascer, eles encontraram abrigo embaixo de uma ponte de ferro abandonada. Era úmido, mas discreto. Eduardo deitou sobre uma lona improvisada e Laura, deitada a 1 metro dele, ficou olhando o céu que se acinzentava acima da estrutura. "Você sabe para onde a gente está indo?" "Ainda não," ele respondeu. "Então é a mesma coisa de sempre." "Como assim?" "Fugir sem saber se tem onde chegar." Eduardo virou o rosto, olhou para ela. "Só que dessa vez, você não está sozinha." Ela não respondeu, mas não fechou os olhos por um bom tempo, como se não quisesse perder aquele momento, ou aquela promessa. A caminhonete subiu pela estrada de terra serpenteando entre mandacaros e cercas de arame farpado até alcançar os portões da fazenda. O portão estava entreaberto, como sempre, mas nada naquele lugar parecia receptivo. Laura olhava tudo em silêncio do banco do carona. O vidro aberto deixava o vento entrar com cheiro de terra quente. Era o tipo de lugar onde ela nunca tinha sido bem-vinda. Eduardo, ainda abatido, guiava com uma expressão endurecida. O rosto marcado pela febre dava lugar a um homem que retomava o controle, mas o olhar dele ainda buscava algo, talvez a lógica em tudo aquilo. "É aqui que você mora?" Laura perguntou, sem esconder a dúvida. "É.
Ou morava, não sei mais. Ele parou o carro diante da casa principal, uma construção simples, de alvenaria clara e telhado de barro. A varanda, cercada por cadeiras de madeira e vasos pendurados, contrastava com o vazio ao redor. Vai ter gente aqui? Pouca. 2 funcionários fixos, um caseiro e uma cozinheira que só aparece de vez em quando. Ninguém deve saber que estou de volta ainda. Laura não desceu. Ficou com a mão na maçaneta hesitando. E se mandarem eu ir embora? Aqui, quem manda sou eu. Ela ainda não parecia convencida, mas desceu. O caseiro apareceu primeiro. Chamava-se Juca. Tinha cabelos ralos e um boné desbotado preso à cabeça, como se fosse extensão do couro cabeludo. Seu Eduardo? A voz saiu arranhada. Pensei que o senhor estava sumido. E estava. Eduardo respondeu. Preciso de uns dias. Privacidade, nada de visitas. Juca olhou para Laura com olhos que queriam perguntar, mas não ousaram. Ela é da família? É comigo, respondeu, seco. O velho assentiu e foi embora sem mais perguntas. Mas antes de desaparecer na trilha de pedra, sacou o celular do bolso. Digitou algo e fez uma ligação curta, longe da vista deles. Dentro da casa, o ar era mais fresco. O piso de cimento queimado rangia sob os passos leves de Laura. Ela seguia de perto, olhando tudo, os quadros, as portas, o sofá coberto com lençol limpo demais para parecer habitado. Eduardo apontou para um quarto nos fundos. Pode ficar aqui. Não tem tranca, mas é seguro. Tem janela? Tem, mas dá para o quintal. Por quê? Só para saber. Ela respondeu, como quem mede rotas de fuga. Enquanto Laura tomava banho, o primeiro de verdade em semanas, Eduardo foi até o escritório. Uma antiga escrivaninha de madeira de lei, cheia de pastas encardidas e envelopes lacrados. Abriu a gaveta onde havia guardado o papel que Laura lhe entregara dias atrás, o original, e o comparou com uma cópia mal feita que pedira a Toinho. O número se repetia, a sequência era igual, mas havia mais por trás daquilo. No canto inferior do papel, quase apagado pela sujeira, havia uma anotação. CDV 14/9. Eduardo pegou a lupa. Era isso mesmo. 3 letras e uma data. Ele abriu o notebook e digitou os dados numa planilha criptografada. Várias pastas estavam ligadas à construtora, da qual era sócio majoritário, mas algumas transferências levavam a offshores em paraísos fiscais. Algo que ele já suspeitava, mas nunca confirmara. Digitou os nomes que surgiram. Um deles saltou, Celso Valente. Estava listado como intermediário de um contrato milionário de infraestrutura que nunca saiu do papel. Dinheiro público, empresa fantasma, tudo ali. Laura não entenderia nada disso, mas estava no centro. No fim da tarde, Laura apareceu na porta do escritório com os cabelos ainda úmidos, vestindo uma camiseta grande demais que encontrou num armário. Que foi? Nada. Só queria saber se você vai sair. Não hoje. Ela hesitou. Posso ficar aqui mesmo? Uns dias? Vai ficar o tempo que quiser. Ela assentiu sem sorrir. E se alguém perguntar quem eu sou? Eu vou dizer que é minha responsabilidade. Mesmo se quiserem me levar... Eduardo fechou o notebook e olhou para ela. Eu deixei muita coisa acontecer sem impedir. Não vou repetir. Ela encostou na porta como se não tivesse forças para dizer obrigado. Tem comida? Ele levantou e foi com ela até a cozinha. O fogão era a gás, mas a geladeira estava quase vazia. A cozinheira vem só quando chamo. Hoje vamos improvisar. Laura pegou ovos, farinha e um tomate. Preparou uma mistura na frigideira como quem já conhecia aquela rotina. Aprendi a fazer quando dividia um galpão com 2 meninas. A gente fazia isso e comia com a mão. Eduardo observava em silêncio. Ela mexia na panela como quem misturava sobrevivência. E elas? Ele perguntou. Sumiram. Uma foi levada por uns caras. A outra disse que ia tentar ir para o sul. Nunca mais vi. Eduardo sentou e pegou um prato. A comida era simples, mas quente.
Enquanto comiam, o celular de Laura vibrou, mas era só o alarme que ela usava como lembrete. Não confiar demais. Ela desligou sem comentar. Na área externa, o céu começava a escurecer com tons de laranja e púrpura. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo canto de um pássaro distante. No curral, Juca observava de longe. Desligou o telefone com um aceno lento da cabeça. "Tão de volta", disse a alguém do outro lado da linha. "E tem uma menina com ele, sozinha. Não parece ser parente, não." Naquela noite, Eduardo trancou o portão pela primeira vez em meses. Passou por cada janela, checou fechaduras, desligou as câmeras que ainda restavam da última reforma de segurança. Ele não sabia exatamente quem sabia que ele estava de volta, mas sabia que Laura carregava algo que ninguém mais podia ter. E se o que viu nos papéis fosse verdade, ela não era só uma menina de rua. Era uma peça-chave. E por isso mesmo já não podia mais ficar longe dele. O som da televisão velha, guardada no armário da sala, voltou à vida numa manhã morna, quando Eduardo decidiu ligá-la pela primeira vez desde que retornara à fazenda. O sinal não era bom e a imagem oscilava entre chuviscos e fantasmas de cores. Mas a voz do apresentador ecoava com clareza suficiente para cortar o ar. E, em notícia de última hora, o empresário Eduardo Maia, desaparecido desde a semana passada, foi visto em sua fazenda no interior. A informação não foi confirmada pela família, mas vizinhos relataram movimentação na propriedade e uma presença feminina não identificada. Laura, que terminava de lavar um prato no tanque do quintal, congelou por um instante ao ouvir seu nome. Ou melhor, o nome dele. Caminhou devagar até a porta da sala e viu Eduardo em pé, estático diante da TV. "Se apareceu?" "Parece que sim", ele respondeu seco. A imagem mostrou a frente da fazenda, gravada de longe, com zoom exagerado. Um repórter segurava o microfone e narrava. A fazenda onde ele cresceu também é sede de uma das empresas de logística rural da família Maia, o que levanta questões sobre sua possível reaparição discreta após rumores de um sequestro. Fontes não confirmadas indicam que ele pode estar se recuperando de ferimentos e a polícia estaria investigando supostos nomes envolvidos no caso. A lista começou, rápida, como uma batida. Entre os mencionados está o deputado Celso Valente, citado em documentos sigilosos, ainda sem confirmação oficial. O nome soou como um tiro abafado. Eduardo desligou a TV. O silêncio foi imediato. Laura continuava na porta. Era aquele nome do papel. Ele assentiu. "É ele mesmo." "Então estão começando a falar." "Sim, mas isso não é bom." "Por quê?" "Porque se sabem que estou aqui, não vai demorar até descobrirem que você também está." Naquela tarde, Eduardo decidiu não sair da fazenda. Manteve os portões trancados, recolheu o carro para dentro da garagem e proibiu qualquer visita. Mandou uma mensagem direta para o advogado em Fortaleza, pedindo discrição total. Mas Laura estava inquieta. "Você disse que a gente precisava de comida, né? Eu peço por aplicativo. Tem entrega até aqui. Mas é devagar e você tá fraco. Eu posso ir na feira." Eduardo hesitou. "Tem certeza? Ninguém vai me reconhecer. Não é sobre você, é sobre quem pode estar lá também. Eu sei andar. Só vou pegar arroz, farinha e voltar, sem papo." Ele analisou o rosto dela, firme, atento, como quem já se escondeu muitas vezes a céu aberto. "Me promete que, se sentir qualquer coisa estranha, volta na hora." "Prometo." A feira estava do mesmo jeito que ela lembrava. Barulhenta, colorida, viva demais para tanta dor escondida. Cheiros de carne frita, frutas maduras e suor humano misturavam-se no ar abafado. Laura caminhava com a sacola amassada presa à mão e os olhos baixos, mas alertas. Pegou 2 tomates, uma cebola e um pacote de fubá com o dinheiro que Eduardo lhe dera. Tudo rápido, sem conversa. Quando estava quase terminando, escutou uma gargalhada familiar. Ficou rígida, olhou para o lado devagar. No fim da barraca de queijos,
Um homem alto de barba curta e boné azul conversava com um dos feirantes. Ria alto, gesticulando com o braço tatuado. A tatuagem em espiral no antebraço era inconfundível. Rogério. Ela não respirou. Deu um passo para trás, a sacola tremendo na mão. Sentiu a barriga gelar, como se estivesse de volta ao quarto escuro, a janela de onde fugira com os joelhos ralados. Ele virou ligeiramente a cabeça, olhos percorrendo a feira. Ela se virou de uma vez e saiu correndo. A estrada de volta parecia mais longa. Laura quase tropeçou 2 vezes, mas não parou. Só quando alcançou o portão da fazenda, arfando, os olhos cheios de pavor, é que Eduardo a viu. O que houve? Ela não respondeu. Entregou a sacola e foi direto para o quarto. Trancou-se, sentou no canto da cama e tremia. Eduardo foi atrás, bateu com delicadeza. Laura? Silêncio. Fala comigo. Eu vi ele. Quem? O Rogério, o homem que morava com minha mãe. Eduardo encostou a testa na porta. Ele te viu? Não sei, mas ele estava lá. Onde? Na feira. Eduardo apertou os olhos. Sentiu um nó no estômago. Abriu a porta devagar e entrou. Ela não o impediu. Você fez o certo vindo embora. Ele disse. Ele vai me levar. Ninguém vai te levar. Ela o encarou, olhos arregalados. Você não sabe do que ele é capaz. Mas eu sei do que você é. Ela arregalou mais os olhos, sem entender. O que eu sou? Forte, corajosa, e agora não está mais sozinha. Ela chorou, silenciosamente, sem soluço, como quem aprendeu a derramar só o suficiente para aliviar a alma. Eduardo sentou ao lado, sem tocar, só dividindo o silêncio. Naquela noite, ele trancou a casa. Não só os portões, mas todas as entradas. Fez café com leite quente e dividiu com ela. Comeram na varanda, sem dizer muito. A televisão continuava desligada, mas os nomes já estavam soltos. Os rostos expostos e os olhos perigosos, agora sabiam onde procurar. O sol já estava alto quando o contador chegou à fazenda. O carro branco parou na entrada e, por um momento, Eduardo hesitou se devia mesmo recebê-lo ali. Mas precisava de alguém que entendesse números como ele nunca entendeu pessoas. O homem desceu do veículo com uma pasta de couro sob o braço e uma expressão desconfiada. Chamava-se Aloísio, usava óculos com lentes grossas e falava baixo, como quem sempre tem algo mais sério a dizer depois da frase final. Trouxe tudo o que você pediu, disse, estendendo a mão. Eduardo o cumprimentou em silêncio. Depois o conduziu até o escritório nos fundos da casa. Laura observava da cozinha, com uma toalha de prato entre as mãos. Reconheceu o tipo. Gente arrumada demais para aquele lugar. Tinha aprendido a perceber quando alguém vinha resolver coisa séria. 2 horas depois, chegaram o advogado e os papéis impressos. Eduardo colocou os documentos originais sobre a mesa, incluindo o papel que Laura guardara e depois entregara, e apontou para a anotação com os códigos e a sigla, CDV 14 do 9. Isso aqui é a ponta de alguma coisa, disse ele. O advogado, um homem de fala pausada chamado Silas, folheava os arquivos com a serenidade de quem já viu demais. A CDV pode ser uma conta-código ou uma sigla para um centro de despacho financeiro, mas o que me preocupa é essa data. O que tem ela? Coincide com a assinatura de um aditivo no contrato da Impremil com o governo do estado. Um valor altíssimo entrou na conta de uma empresa que só existe no papel. Aloísio acrescentou. E o nome que aparece lá, Celso Valente, está vinculado a outras 4 empresas fantasma. Uma delas recebeu R$1.200.000, 3 dias após esse contrato. Eduardo encostou-se na cadeira. Lavagem de dinheiro, então? Silas assentiu. Sim, mas isso é maior do que imaginávamos. E agora, com você reaparecendo, tudo pode desmoronar mais rápido. Ou explodir, completou Aloísio. Laura estava do lado de fora, sentada nos degraus da varanda, quando ouviu vozes mais tensas. Aproximou-se devagar, silenciosa como sempre.
Encostou-se à parede e escutou por trás da porta entreaberta. E a menina? Perguntou Silas. Ela estava com o Eduardo quando ele foi encontrado? Foi quem me tirou de lá, respondeu Eduardo. Cuidou de mim, salvou minha vida. Mas ela também viu, ouviu, pode se tornar peça-chave nisso tudo. Ela é uma criança. É exatamente por isso que preocupa. Houve uma pausa. Laura prendeu a respiração. Você sabe que juridicamente isso é um risco. Se alguém descobrir que ela está envolvida, mesmo indiretamente, eles vão atrás dela e da sua decisão de acolhê-la. Silêncio. Eu sei o que estou fazendo, disse Eduardo por fim. Cuidado para não transformar proteção em exposição, alertou Silas. Do lado de fora, Laura se afastou sem fazer barulho. Entrou devagar no quarto. Sentou-se no chão, o coração batendo rápido. Os nomes, os códigos, os papéis, tudo era dela e não era ao mesmo tempo. Ela só queria ficar. Só queria não ser jogada fora de novo. Mais tarde, Eduardo a encontrou no quintal, sentada à sombra do pé de manga. Tudo bem? Perguntou. Ela não respondeu. Ele sentou ao lado. Laura, ouviu alguma coisa? Eu sou o problema? O quê? Se eu te atrapalhar, você vai me mandar embora. Eduardo a encarou. Seus olhos estavam mais baixos que de costume, como se estivessem pedindo desculpas por existir. Você não é problema nenhum, mas eu ouvi. Eles falaram que eu sou risco, que pode dar errado. Laura, eu não sou papel nem testemunha. Eu só queria ficar aqui. Ele respirou fundo. Olha para mim. Ela virou o rosto devagar. Você não é uma testemunha, nem uma ferramenta, nem um risco. Você é parte da minha vida agora. Ela ficou em silêncio. Eu não sei como isso tudo vai acabar, mas você não vai a lugar nenhum. Isso eu prometo. Laura olhou para ele, com os olhos marejando devagar, como se as palavras fossem difíceis de acreditar, mas ainda assim, algo dentro dela quisesse. Mesmo se ficar perigoso? Principalmente se ficar perigoso. Ela encostou a cabeça no braço dele, pela primeira vez, sem hesitar. Na sala de estar, Silas fechava sua pasta enquanto Aloísio desligava o notebook. Ele está envolvido demais, murmurou o advogado. Mas não é só com o caso. Aloísio concordou com um aceno. E ela? Aquela menina? Silas guardou os óculos. Se alguém descobrir o quanto ela sabe, ou o quanto acham que ela pode saber, não vão parar até silenciá-la. Ambos saíram com o rosto carregado. Do outro lado da casa, no quintal, Laura finalmente dormia, recostada num banco de madeira ao lado de Eduardo, que segurava a promessa como um escudo contra o mundo. A jornalista chegou ao entardecer, com a descrição de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Marina era conhecida em Fortaleza por sua coragem e também por sua prudência. Já havia denunciado prefeitos, empresários e até colegas de redação. Mas sabia que, em certas histórias, o segredo não era contar tudo, era saber como contar. Ela desceu do carro prata com óculos escuros e uma pasta preta junto ao corpo. Trocou apenas um olhar com Eduardo, como quem já combinara tudo sem dizer palavra. Laura observava de longe, sentada sob o cajueiro, com um caderno aberto no colo. Trouxe os documentos? Marina perguntou, já dentro do escritório. Eduardo assentiu e entregou a pasta com cópias dos papéis. Nada de nomes diretos, só conexões. Contratos, datas, valores. O nome de Celso Valente pode aparecer, mas como parte de um contexto. Marina examinou o conteúdo por alguns minutos, fazendo anotações mentais com a agilidade de quem respira a investigação. Isso aqui é forte, mas se publicar do jeito errado, acaba sendo barrado com uma liminar em 3 minutos. Eu sei. E a menina? Eduardo se inclinou um pouco. Nada dela aparece. Nada. Alguém já ligou os pontos entre vocês? Ainda não, mas não vai demorar. Marina fez uma última anotação e fechou a pasta. Eu preciso de 3 dias. A matéria sai no domingo, como especial. Sem assinatura. Só equipe de redação. Você segura até lá? Eduardo olhou pela janela.
Laura escrevia algo no caderno com o rosto tenso. Seguro. A matéria saiu como prometido. Era domingo de manhã quando Eduardo ligou a televisão e viu a manchete. Esquema bilionário de contratos irregulares no interior é alvo de investigação silenciosa. O texto, lido em off, não citava ninguém diretamente, mas as entrelinhas estavam todas lá. Empresas laranjas, aditivos suspeitos, movimentações incompatíveis com os serviços entregues. E entre os nomes disfarçados por siglas, os conhecedores sabiam. Celso Valente era um deles. Laura assistia de longe, sentada no sofá, apertando uma almofada como se fosse escudo. "Vão saber que é você?" ela perguntou. "Não agora, mas vão desconfiar. E a gente vai ficar bem?" Eduardo hesitou. Depois assentiu. "Enquanto eu tiver fôlego." Na segunda-feira começaram os sinais. Primeiro foi o padeiro da cidade, que olhou para Eduardo com mais tempo do que o necessário. Depois, a atendente do mercado, que gaguejou ao entregar o troco. Na terça, um carro preto ficou estacionado em frente à fazenda por quase meia hora, com os vidros escuros e o motor ligado. Depois partiu sem qualquer explicação. Na quarta, o funcionário que cuidava da irrigação pediu demissão. "Agradeço por tudo, seu Eduardo, mas minha mulher está nervosa. Disse que ouviu conversa demais na praça. Eu não quero confusão para a família." Eduardo não discutiu, apenas agradeceu e o deixou ir. Laura sentia no silêncio de Eduardo, no modo como ele começou a checar trancas 2 vezes por noite, no volume mais baixo da televisão, nas conversas sussurradas ao telefone. Mas sentia principalmente no jeito como ele a olhava agora. Não com medo, mas com uma urgência diferente. Uma noite, quando a luz já estava apagada e o barulho dos grilos tomava conta da casa, ela bateu na porta do quarto dele. "Posso entrar?" Eduardo acendeu o abajur. "Claro!" Ela entrou de meias, com o caderno na mão. "Eu não gosto mais quando as coisas ficam quietas. Antes, o silêncio era bom. Agora ele parece que vai gritar." Eduardo fechou o livro que lia e se virou totalmente para ela. "Eu vou te perguntar uma coisa", disse. "E quero que você responda com sinceridade." Ela assentiu. "Você quer ir embora? Ir para algum lugar onde ninguém te conheça? Onde ninguém saiba de nada disso?" "Não? Tem certeza?" "Tenho medo. Mas ficar aqui com você me dá menos medo do que estar sozinha em qualquer outro canto." Ele abaixou a cabeça, aliviado. "Então você vai ficar. E eu vou proteger você. Isso vem antes de qualquer papel, denúncia, justiça ou vingança." Ela se aproximou. "Mesmo se todo mundo se virar contra a gente?" "Mesmo assim." Laura abriu o caderno e mostrou um desenho. Era simples, feito com lápis preto. Ela e Eduardo sentados num banco, debaixo de um cajueiro. O céu cheio de estrelas. "A gente não tá grande demais para caber nesse papel", ela disse. "Mas tá perto o bastante para parecer família." Eduardo sorriu, emocionado. "Talvez seja isso mesmo." Ela voltou para o quarto em silêncio. Na sala, a televisão mostrava a matéria reprisando. A repórter falava de contratos públicos como quem lia um romance policial. Mas Eduardo sabia. Aquilo não era ficção. Era só o começo de algo que ele não poderia mais controlar. Mas proteger Laura, isso ele podia e faria, custasse o que custasse. O dia amanheceu com o céu pesado, cinza esbranquiçado. A chuva ameaçava, mas não vinha. Era como se o tempo também estivesse em pausa, esperando algo acontecer. Laura estava no quintal, sentada sobre o chão de barro seco, cercada por folhas espalhadas e pedras que usava como moldura para um novo desenho. Tinha as mãos sujas de lápis e os pés enterrados até o tornozelo na terra fria. Eduardo a observava da varanda com uma caneca de café na mão. Havia algo diferente nela naquele dia. O silêncio não era o de costume, era mais profundo, mais denso. Quando ele se aproximou, Laura não levantou os olhos. "Você acha que as pessoas somem porque querem ou porque cansam?" Eduardo se agachou ao lado. "Depende.
Às vezes, as duas coisas. Por que a pergunta? Ela ergueu os olhos devagar. Porque minha mãe sumiu. E eu ainda não sei se ela fugiu ou se sumiram com ela. Ele esperou que ela continuasse. O nome dela era Maria. Trabalhava em casa de família. Era boa de limpeza, mas ruim de escolher gente para amar. Conheceu o Rogério quando eu era pequena. Ele dizia que cuidava da gente. Depois começou a mandar ela parar de trabalhar. Ela não quis. Então ele batia nela. E eu via. Eduardo apertou a caneca com mais força. Um dia, ela disse que ia fazer uma entrevista numa casa grande. Eu pedi para ir junto. Ela disse que não, que ia ser rápido, mas não voltou. Isso faz quanto tempo? Quase 2 anos. Ela puxou um pedaço do desenho no chão. Tinha rabiscado uma mulher de vestido amarelo, segurando uma sacola. Ao lado, uma casa com janelas altas. Depois que ela sumiu, o Rogério disse que ela largou a gente, que fugiu com um cara rico. Mas eu nunca acreditei. Eduardo olhou com mais atenção para o desenho. Essa casa, se você se lembra dela, Laura assentiu. Era grande, com jardim na frente e uma parede cheia de plantas penduradas. Fui lá uma vez quando ela esqueceu a marmita. Entreguei no portão. A moça que atendeu falou: ela está ocupada, mas manda agradecer. Eduardo ficou imóvel. Aquilo lhe parecia estranhamente familiar. Essa casa era em Fortaleza? Era. E você lembra o nome da rua? Não. Mas lembro que tinha uma árvore torta na calçada, que o portão era de ferro preto e que na sala tinha um quadro com uma mulher segurando uma xícara dourada. O impacto foi imediato. Eduardo soltou a caneca, que caiu e quebrou no chão. Laura se assustou. Tá tudo bem? Ele passou a mão no rosto, tentando conter a onda que se formava dentro dele. A casa dos meus pais tem esse quadro, na sala, e a descrição bate com tudo que você disse. Ela ficou em silêncio. Qual era o sobrenome da sua mãe? Ele perguntou. Souza. Maria Souza? Sim. Ele se levantou devagar e entrou na casa. Foi até o armário dos documentos antigos. Vasculhou as pastas até encontrar uma com o nome Funcionários. Abriu, folheou, e ali estava. Maria das Dores Souza, doméstica. Período, 6 meses. Saída, sem registro de motivo. Um bilhete preso com clipe dizia apenas: saiu sem avisar, não atender mais se voltar. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha. Voltou para o quintal com o papel na mão. Laura, sua mãe trabalhou na casa da minha família. Ela o olhou como se não soubesse se aquilo era bom ou ruim. E por que nunca voltou? Não sei, mas vou descobrir. Eles conheciam ela? Sim, e parece que preferiram apagar o nome dela da história. Laura apertou os dedos no próprio braço, como se tentasse se manter no presente. Você acha que ela morreu? Eduardo não respondeu de imediato. Eu acho que, se ela não estivesse em perigo, teria voltado para você. Então, o que fizeram com ela? Não sei, mas prometo que vou descobrir. Ela assentiu. Depois ficou em silêncio por um tempo. A gente não escolhe o que carrega, né? Não, mas pode escolher o que fazer com o que carrega. Laura olhou para o céu. As nuvens finalmente começavam a se desfazer. Minha mãe gostava de dizer que tudo que é pesado também pode virar abrigo. Só precisa saber onde segurar. Eduardo olhou para ela como se tivesse ouvido uma verdade maior do que qualquer documento encontrado. Naquela tarde, pela primeira vez, ele sentiu vergonha de seu sobrenome. O escritório ficava num sobrado antigo, de fachada simples, escondido entre ruas secundárias de Quixadá. Não havia placa nem recepcionista. Apenas uma porta de madeira escura e um interfone que chiava antes de liberar a entrada. Eduardo apertou o botão e esperou. A voz grave veio logo em seguida. Pode subir. O homem que o recebeu era magro, de cabelo ralo e terno puído. Chamava-se Dr. Marcelo Fernandes, um jurista aposentado, conhecido entre poucos por sua discrição e entre ainda menos por sua coragem. Já havia enfrentado, com ações solitárias, prefeitos e empresários.
mas sua arma sempre fora o silêncio preciso, seguido da palavra certa. Há quanto tempo? Disse Marcelo, apertando sua mão com firmeza. Quando soube do seu desaparecimento, achei que estivesse morto. Estive perto. E agora quer respostas? E justiça. Marcelo fez um gesto para que ele sentasse e ofereceu café. Eduardo recusou. Sacou a pasta com os documentos. Preciso que você leia isso. Laura ficou no carro. Eduardo pediu que ela esperasse com o vidro aberto e uma garrafinha de água. Disse que seria rápido. Ela assentiu, mas o coração não estava tranquilo. O prédio era velho, o bairro desconhecido, e algo no jeito de Eduardo naquele dia a deixava inquieta. Dentro da sala, Marcelo examinava os papéis com atenção cirúrgica. Silêncio absoluto por longos minutos. Eduardo observava cada mudança de expressão, cada franze de testa. Isso aqui não é só corrupção, disse enfim. É estrutura, cadeia, uma rede de contratos forjados que lavam dinheiro por meio de exploração de trabalhadores no interior, principalmente mão de obra rural, analfabeta, gente sem CPF, sem registro, invisível. E quem está por trás? Empresários, sim, mas também políticos com base eleitoral forte. Usam as empresas como fachada. Assinam contratos públicos para obras que nunca saem do papel, mas o dinheiro circula, e parte disso volta como financiamento de campanha. E os nomes que aparecem? Marcelo indicou com o dedo. Aqui, Celso Valente. Aparece em 3 contratos. Mas olha isso, virou a folha. Este nome aqui, M.A. Souza, aparece como testemunha em um contrato da prefeitura de Acopiara. Eduardo franziu a testa. Maria das Dores Souza? É provável. Se for, ela foi envolvida nesse esquema sem saber. Talvez tenha visto algo que não devia. E isso pode ter motivado o desaparecimento dela. Ou pior, Eduardo olhou para a pasta com raiva contida. E a Laura? O nome dela não aparece diretamente, mas você sabe como essas coisas funcionam. Se ela for associada a Maria, e se alguém achar que ela pode ter escutado algo, lembrado de algo, ou apenas servir como ferramenta de chantagem, ela vira alvo. Ela não sabe de nada. Mas o que ela representa, isso pode ser o suficiente. Eduardo passou a mão no rosto. Estava cansado, sim, mas principalmente perturbado. Começava a entender que o buraco era ainda mais fundo do que pensava. Laura, impaciente no carro, saiu. Encostou-se à lateral do prédio e ouviu vozes abafadas vindo da janela do andar de cima. Estava entreaberta. Ela se aproximou, sem pensar, como quem apenas quer saber se ainda é parte da conversa. Ouviu. A menina pode ser peça-chave, pela ligação com a Maria. E se alguém descobrir isso, vão atrás dela. Ela está mais envolvida do que imagina. Laura não entendeu todas as palavras, mas entendeu o suficiente. Peça-chave. Vão atrás dela, mais envolvida do que imagina. Aquelas frases dispararam em seu peito como socos. Ela recuou, deu meia volta e saiu correndo. Eduardo desceu poucos minutos depois. O carro estava vazio. Chamou por ela. Nada. Correu até o lado de fora, olhou em volta. A rua era um rio de carros velhos e buzinas. Nada. Laura, nada. Laura correu até não conseguir mais. Sem olhar para trás, dobrou esquinas, passou por becos, atravessou uma rua onde quase foi atropelada por uma bicicleta. Parou apenas quando viu um ponto de ônibus velho. Sentou-se ali, ofegante. As palavras martelavam. Vão usar você. Peça-chave, mais envolvida do que imagina. Ela olhava em volta, esperando ver rostos conhecidos, vultos saindo das sombras. Fechou os olhos. Eduardo procurou por mais de 1 hora. Passou por mercados, padarias, subiu e desceu ruas. Parou em cada esquina. Mostrou uma foto antiga de Laura num celular para uma vendedora que disse tê-la visto correndo. Apontou a direção. Seguiu, quase tropeçando. Por fim, avistou a figura pequena encolhida no banco de cimento, os joelhos abraçados, o rosto escondido. Laura, ela não respondeu.
Por que você fugiu? Ela levantou os olhos, vermelhos de chorar. Você disse que eu não era testemunha, que eu não era ferramenta. E é verdade, mas falaram que eu sou peça-chave, que vão atrás de mim. Eduardo ajoelhou-se à sua frente. Eu disse que você não está sozinha, mas se me acharem, vão te machucar também. E se eu te perder, não tem mais por que lutar. Ela ficou em silêncio. Laura, eu vou proteger você, mesmo que o mundo desabe. Você não é um arquivo nem uma chave. Você é uma pessoa, uma menina que merece viver sem correr. Ela olhou para ele por um instante. Depois, se jogou em seus braços. Eu não quero fugir mais. Então não vai. Ele a abraçou forte, como quem segura o mundo inteiro com as duas mãos. E ali, no meio da cidade, ao lado de um ponto de ônibus sujo, ela se permitiu ficar. Era madrugada quando Laura saiu. Silenciosa como só quem cresceu nas ruas aprende a ser. Pegou a mochila com 2 peças de roupa, o caderno de desenhos e uma garrafinha de água. Deixou o quarto devagar, os pés descalços deslizando sobre o chão frio da casa. Passou pela sala sem acender luz alguma. Não chorava, mas seus olhos diziam tudo. Lá fora, o portão estava trancado com um cadeado. Ela escalou pela lateral, como já tinha feito em galpões e prédios vazios. Do lado de fora, parou para respirar. A noite estava fria, mas o medo queimava por dentro. Não era raiva de Eduardo, era outra coisa. Era o terror infantil, que ela não sabia nomear, mas que dizia: se ficar, vai machucar ele também. Voltar para as ruas foi mais duro do que da primeira vez. Antes, ela era só uma menina invisível entre outras. Agora, sabia que era procurada. Não pelos bons, mas pelos que enxergavam nela uma ponte, uma ameaça, um arquivo ambulante. Dormiu na rodoviária na primeira noite. Escondeu-se atrás de um muro de papelão que usava como colchão. Tentou comer o que achou perto de um mercado, mas foi enxotada com vassouradas. No terceiro dia, foi até um abrigo infantil improvisado em uma antiga escola, que abria vagas à noite para menores desacompanhados. Era comandado por freiras e voluntários, e Laura conhecia o lugar. Já havia passado por lá quando fugiu pela primeira vez, meses atrás. Nome? Perguntou uma mulher de jaleco. Laura Souza, respondeu seca. Quantos anos? 8. Parentes? Nenhum por perto. A mulher anotou. Deixaram-na entrar. Naquela noite, Laura dormiu em um colchão fino, entre outras crianças, dentro de uma sala que ainda cheirava a giz antigo e sabonete barato. Era frio, mas havia silêncio. E paredes. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, um homem apareceu na recepção. Boné azul, braço tatuado, documento na mão. Vim buscar minha enteada, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Tá aqui no nome de Laura Souza. Tem o papel de guarda provisória. A voluntária pegou o papel. Parecia oficial, com selo e assinatura. Mas havia algo forçado demais na urgência dele, no modo como falava seu nome, como se treinasse a naturalidade. A menina tá aqui, sim, disse a mulher, voltando-se para a freira ao lado. Mas ela não nos falou sobre responsável. Pode chamar ela? Rogério perguntou. Ela vai reconhecer. A freira assentiu e foi até a sala do fundo. Laura, que desenhava em seu caderno uma cena com uma árvore e 2 pessoas embaixo, sentiu um calafrio antes mesmo de a porta se abrir. A freira se aproximou. Tem um homem na recepção. Disse que é seu padrasto. Tá com um papel da justiça. Laura levantou como um gato acuado. A caneta caiu da mão. Como ele sabe que eu tô aqui? A freira hesitou. Disse que procurava há dias, que te ama muito, que quer você de volta. Ele mente, Laura disse com voz trêmula. Ele me bateu, ele tentou me prender. A freira olhou, agora preocupada. Você tem certeza? Absoluta. Fica aqui. A freira saiu com pressa. Atravessou o corredor. Encontrou a coordenadora. Não entrega ela. Liga para o conselho. Agora. Do lado de fora, Eduardo já estava a caminho.
Na fazenda, ao notar a ausência de Laura, ele acionou todos os contatos que tinha. Um comerciante disse tê-la visto dias antes perto da rodoviária. Eduardo dirigiu por horas, sem parar. Foi à rodoviária, à feira, a praças. Por fim, um taxista mencionou ter deixado uma menina num abrigo do centro. Eduardo acelerou. Rogério esperava impaciente na recepção, quando ouviu passos rápidos vindo do corredor. Não eram das freiras. Eduardo entrou. O olhar era de puro aço. "Você aqui?" Rogério virou, fingindo surpresa. "Olha só, o Salvador apareceu, mas a menina é minha. Tô com documento e tudo." Eduardo não respondeu, apenas se aproximou. "Se você tocar nela de novo, eu acabo com a sua vida. Nem precisa de justiça, eu dou um jeito." "Tá ameaçando?" "Não, tô avisando." A coordenadora apareceu com um segurança. "Senhor Rogério, o conselho tutelar está a caminho. Pedimos que aguarde fora do abrigo. Mas por favor, agora." Pressionado, Rogério recuou. Mas antes de sair, lançou um olhar frio para Eduardo. Isso não acabou. Laura observava tudo da janela do segundo andar. Quando viu Eduardo parado na calçada, o coração pulou. Desceu correndo, atravessou o pátio e se atirou nos braços dele com força, como se temesse que ele evaporasse. "Eu achei que você não ia vir," ela disse chorando. "Eu sempre vou vir." Ele quase me levou, mas não conseguiu. Ela desabou ali, no abraço. Pela primeira vez, chorou sem se conter. "Eu só queria ficar com você, e vai ficar." Ela não perguntou mais nada. Sabia que agora não precisava correr. Ele a carregou nos braços até o carro, como se carregasse mais que uma criança, como se carregasse uma promessa. O cartório da cidade era pequeno, abafado e cheirava a papel velho. Eduardo segurava a pasta com os documentos em uma mão e com a outra o ombro de Laura, que caminhava ao seu lado com passos curtos, tentando não olhar diretamente para os olhos curiosos de quem passava por eles no corredor. "Vai demorar?" ela perguntou baixo. "Espero que não", respondeu Eduardo, tentando manter a calma que não sentia. A atendente atrás do vidro olhou para ele por cima dos óculos. "Pedido de quê, senhor?" "Guarda provisória de menor desacompanhada. Situação emergencial." Ela arqueou uma sobrancelha, pegou os documentos e começou a digitar, lenta, quase com desconfiança. "Vocês têm parentesco?" "Não, mas a criança está sob minha responsabilidade há semanas, sem registro de parentes, pai ausente, mãe desaparecida." A mulher soltou um e digitou mais. "A assistente social será enviada à residência nos próximos dias, para a avaliação preliminar. E enquanto isso, aguarde contato. O juiz só analisa com parecer técnico." Eduardo assentiu. Pegou os papéis carimbados e conduziu Laura de volta para o carro. "A gente pode ir embora?" ela perguntou. "Por enquanto, sim." Ela soltou o ar, mas não sorriu. 3 dias depois, a assistente social apareceu sem aviso. O portão estava aberto e ela entrou com passos firmes, segurando uma prancheta e uma expressão neutra. Vestia calça de linho e uma blusa branca impecável. Os cabelos presos num coque apertado denunciavam que não aceitava desvios. "Senhor Eduardo Maia?" perguntou já na varanda. "Sim. E a senhora?" "Vanessa, sou a assistente do caso de Laura Souza." Ele assentiu e abriu espaço para ela entrar. Laura assistia da cozinha, segurando uma colher de pau como se fosse um escudo. "Posso conversar com a menina sozinha?" perguntou Vanessa, já com a caneta preparada. Eduardo hesitou. "Claro, mas com a porta aberta." Vanessa assentiu. Laura sentou na cadeira da sala e cruzou os braços. A assistente se sentou em frente, anotando enquanto falava. "Seu nome completo?" "Laura Souza." "Quantos anos?" 8. "Desde quando mora aqui?" "Não sei, mas foi depois que tirei ele amarrado da estrada." Vanessa ergueu os olhos. "Ele estava amarrado?" "Estava quase morrendo. Eu ajudei, depois ele me ajudou." "Ele te obriga a ficar aqui?" Laura franziu a testa. "Não, eu quero.
E antes disso, onde você morava? Na rua. E antes da rua? Com o homem que batia na minha mãe. Vanessa fez anotações rápidas. Você se sente segura aqui? Laura olhou para Eduardo, que fingia ler um jornal velho na outra sala. É o único lugar que eu durmo sem colocar o armário na frente da porta. Vanessa não respondeu de imediato. Mais tarde, após examinar a casa, os cômodos, a cozinha, os armários e até o banheiro, Vanessa chamou Eduardo para conversar a sós no escritório. O senhor entende o que significa assumir a guarda de uma criança nessas condições? Entendo. E está preparado para lidar com um processo longo, com visitas técnicas, avaliação psicológica e, eventualmente, batalhas judiciais? Estou. Por quê? Eduardo hesitou por um segundo. Porque ela não é uma obrigação, é escolha. Vanessa não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou levemente. Vai receber uma visita minha por semana e outra de um psicólogo indicado pelo juizado. Tudo bem. E, senhor Eduardo, eu sei que o senhor está envolvido em uma denúncia que circulou na imprensa. Há preocupação quanto à exposição da menina. Ela não está envolvida, ela está protegida. Vanessa assentiu. Espero que continue assim. Naquela noite, Eduardo e Laura jantaram em silêncio. Ela empurrava o arroz com o garfo, distraída. Ela vai deixar eu ficar? Vai fazer um relatório, mas você não precisa impressionar ninguém. E se ela mandar me tirar daqui? A gente vai lutar. Laura olhou para ele. Tudo isso por causa de uma menina que você nem conhecia? Agora eu conheço. No dia seguinte, um novo dossiê vazou para a imprensa. Dessa vez, com detalhes ainda mais comprometedores. Transferências bancárias entre empresas ligadas ao deputado Celso Valente e prefeituras do Sertão. Contratos de asfaltamento, construção de escolas e compra de máquinas que nunca chegaram. Dessa vez, citaram nomes. A cidade ficou inquieta. Alguns jornais locais falaram em escândalo nacional, outros em armação política. Mas o que Eduardo notou não estava nas manchetes. Estava nos olhos do entregador que trouxe a compra do mercado. Estava no silêncio dos vizinhos que agora evitavam cumprimentar. Estava no clima que endurecia. Ao fim da tarde, Laura apareceu na varanda com o caderno nas mãos. Posso te mostrar uma coisa? Eduardo assentiu. Ela abriu na última página. Um desenho. Um homem com uma menina nos ombros, cercados por pequenas flechas apontando para eles. Mas nenhuma atingia. É a gente? Ele perguntou. É. E essas setas são as coisas que querem tirar a gente daqui. Mas a gente tá junto. Então não pega. Eduardo sorriu. E o que é esse escudo? É o que você falou. Que eu sou escolha. E que isso ninguém tira. Ele fechou os olhos por um instante. Naquele desenho, havia mais esperança do que em todos os processos que já assinara na vida. O fim de tarde tingia o céu de tons laranja e violeta, mas Laura não olhava para cima. Sentada sob o cajueiro, o caderno aberto no colo, ela rabiscava sem direção. Eduardo vinha da cozinha, enxugando as mãos, quando percebeu o silêncio mais denso. Sentou ao lado dela, sem dizer nada. Laura passou os dedos pelas folhas do caderno. Estava inquieta, os ombros tensos. Posso te contar uma coisa que nunca contei? Claro, ele respondeu. Ela respirou fundo, os olhos fixos num ponto do horizonte. Eu menti um pouco quando falei da última vez que vi minha mãe. Não foi só ela indo para a entrevista. Eu a vi, correndo, de uma casa. Eduardo a olhou, atento. Era uma casa grande, com parede bege e janelas brancas. Tinha plantas penduradas e um portão preto. Eu estava na calçada do outro lado. Ela saiu correndo com a roupa rasgada, chorando. Subiu num ônibus sem me ver e nunca mais voltou. Silêncio. E você lembra onde era? Fortaleza. Eu lembro da rua. Era perto de uma padaria que vendia pão de queijo com goiabada. A casa era igual àquela do seu desenho. Eduardo ficou imóvel. O coração apertou como se tivesse sido torcido de dentro. Você tem certeza?
absoluta. Ele engoliu em seco. Queria duvidar, mas sabia que não podia. Tudo fazia sentido. A descrição, a localização, até a planta da casa. Era a casa onde ele crescera, onde a mãe ainda morava, onde Maria das Dores Souza, empregada doméstica, trabalhou por 6 meses e desapareceu sem deixar vestígios. No dia seguinte, Eduardo dirigiu até Fortaleza sem avisar Laura. A casa era a mesma, o jardim bem cuidado, o portão ainda com o trinco pesado. Tocou a campainha com um aperto no peito que não sentia desde criança. A mãe atendeu com a calma costumeira, o rosto maquiado com cuidado e o cabelo preso como sempre. Eduardo, que surpresa! Não me avisou que vinha. Precisava falar com você. Ela assentiu, recuando para abrir espaço. A sala estava como ele lembrava. Quase tudo igual, quase tudo intocado. Menos ele. Preciso que me diga a verdade. Sobre o quê? Sobre a Maria, a empregada que trabalhou aqui 2 anos atrás. Ela parou. Por que isso agora? Porque a filha dela está comigo. Silêncio. Um tipo de silêncio que grita. Como assim com você? Eu a encontrei. Ela estava sozinha. E agora está sob minha guarda. A mãe sentou-se, lenta. E o que quer saber? O que aconteceu com a Maria? Você sabe. Ela ficou imóvel por longos segundos. Depois falou baixo. Um dia ela entrou na cozinha tremendo. Disse que ia embora. Não quis explicar. Só pediu que não ligássemos para ninguém. E foi embora. Ela saiu correndo com roupa rasgada. Eu não vi isso, mas soube que algo aconteceu. A mãe apertou os olhos, como quem luta contra memórias que preferiria manter enterradas. Seu pai, ele era direto com as empregadas. Às vezes passava dos limites. Eu sabia, mas nunca falei. E com a Maria? Ele a seguiu até o quarto de serviços uma vez. Ela saiu de lá transtornada. Disse que ia denunciá-lo. Eu pedi que ela fosse embora. Achei que era melhor, que estava protegendo ela. Protegendo ela? Impedindo um escândalo. Ele era doente, Eduardo, mas se caísse, arrastaria todos nós. E eu calei. Eduardo se levantou. Você sabia que ela tinha uma filha? Não, nunca falou. Pois ela tem, e agora ela está comigo. Porque depois daquele dia, a mãe dela sumiu, talvez fugiu, talvez a mataram, e tudo começou aqui. A mãe abaixou a cabeça, não chorou, mas murchou, como uma flor esquecida. Me perdoa, não é a mim que você tem que pedir isso. Ele saiu sem dizer mais nada. De volta à fazenda, Eduardo entrou pela cozinha e encontrou Laura dormindo no sofá, com o caderno sobre o peito. A imagem o desarmou. Sentou ao lado, acariciando levemente os cabelos dela. Quando ela acordou, sentiu o clima no ar. Você foi? Ele assentiu. E? Era verdade. Tudo. Ela tentou fugir daqui. Foi silenciada. E minha mãe sabia. E você ainda quer ficar comigo? Quero mais agora. Sabe por quê? Porque o que eu tenho com você é o contrário do que eles fizeram com ela. Laura olhou para ele, os olhos brilhando. Eu queria que ela tivesse encontrado alguém como você. Ela encontrou. Só que era tarde demais. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E agora? Agora a gente continua. Só nós dois. E naquele fim de tarde, com a casa em silêncio e o mundo lá fora girando sem parar, Eduardo fez sua escolha definitiva: cortar o último laço com o passado e seguir só com o que podia realmente proteger. O uniforme estava dobrado sobre a cama, uma camiseta branca com gola azul marinho, uma calça de brim leve e o brasão bordado da Escola Municipal Joaquim Bastos. No bolso da blusa, bordado em letras pequenas e firmes, Laura Maia. Ela olhou para aquilo como se fosse algo perigoso. Tem certeza que pode ser esse nome? Perguntou, segurando a peça com cuidado. Eduardo assentiu da porta. É temporário, só para matrícula. Enquanto a guarda provisória estiver em vigor, a escola permite. Mas esse é o seu nome. E agora é o nosso.
pelo menos por enquanto. Laura não sorriu, mas os dedos passaram devagar sobre o bordado. Era a primeira vez que ela via um nome completo que parecia caber nela. A matrícula foi feita sem alarde. Eduardo levou os documentos, conversou com a diretora, assinou formulários. Laura ficou sentada numa cadeira vermelha na sala da coordenação, observando os cartazes coloridos nas paredes, com um misto de curiosidade e estranhamento. Quando a diretora disse que ela poderia começar na segunda-feira seguinte, Laura apenas assentiu. Na saída, perguntou baixinho: "Vai me buscar todo dia? Se você quiser, sim. Mesmo se chover?" Mesmo se chover. O caderno onde Laura desenhava já estava gasto. As folhas amareladas, a capa com marcas de dedo e cantos dobrados. Mas ainda era o lugar onde ela se encontrava e onde agora desenhava mais sorrisos que antes. Naquela noite, rabiscou uma cena simples. Ela sentada à mesa, com Eduardo do outro lado, um bule de café entre eles e um pão aberto no prato. "O que é isso?" ele perguntou ao ver. "A gente tomando café da manhã. Eu gosto desses dias." "E o que tem de especial nesses dias? Você não olha para o celular." Ele riu. "Você repara em tudo, né? Quando a gente vive na rua, ou repara ou desaparece. Os cafés da manhã viraram rotina. Pão com manteiga, café com leite, banana cortada ao meio." Eduardo acordava antes dela, preparava tudo e deixava a mesa posta. Laura descia devagar, sempre com o caderno debaixo do braço. "Sonhou com o quê?" ele perguntava. "Com o que ainda não aconteceu," ela respondia. Depois iam juntos até o portão. Laura, de mochila nas costas, e Eduardo com a chave do carro na mão, mas quase sempre a deixando no portão a pé. Era perto, e ela queria sentir o caminho. "Se alguém perguntar por mim, o que eu digo?" Ela quis saber. "Que sou sua casa," ele respondeu. Na escola, Laura começou tímida. Sentava no fundo, respondia só o necessário, mas observava tudo. A professora notou sua atenção, sua caligrafia firme, seus desenhos no canto da folha. Chamou Eduardo para conversar uma semana depois. "Ela é muito atenta, mas desconfiada. Ela é os dois desde que nasceu. Nunca vi uma criança prestar tanta atenção em tudo, como se estivesse o tempo todo tentando entender quem é perigoso e quem não é." Eduardo assentiu. "É exatamente isso que ela faz. Vamos com calma, mas ela tem um potencial enorme." À noite, Laura desenhou a professora e colocou uma frase ao lado. "Ela não tem medo da gente, e eu não tenho certeza se é porque confia ou porque não precisa." Eduardo leu aquilo e guardou no coração. As conversas entre eles cresceram sem esforço. "Você sabia que o sangue corre mais rápido quando a gente sente medo?" "Sabia, por isso que a gente treme." "Eu não tremo mais." "Não, só por dentro." Ou, "Se você fosse um bicho, qual seria?" "Um tatu-bola." "Por quê?" "Porque ele se enrola quando sente ameaça, mas por dentro é macio." "Eu acho que seria um cachorro." "Por quê?" "Porque eles voltam mesmo quando ninguém chama." Na terceira semana de aula, Laura recebeu uma tarefa: fazer um desenho da sua família. Ela não mostrou a ninguém, mas à noite entregou o caderno nas mãos de Eduardo sem dizer nada. Ele abriu. Lá estavam, ele e ela, sentados num banco, com o cajueiro ao fundo e o céu azul claro. Acima, em letras minúsculas, "Família é o que fica." Eduardo não falou nada. Só puxou uma cadeira e ficou ali com ela, vendo o tempo passar pela janela. Na cozinha, a assistente social voltaria naquela semana. Eduardo sabia, mas já não sentia que precisava provar nada, porque agora bastava ver o modo como Laura andava pela casa, sem medo. O modo como ela tocava o uniforme antes de sair, como se fosse armadura. E o modo como ela dizia "até amanhã", com certeza. Tudo isso já era uma declaração mais forte que qualquer documento. A fazenda parecia mais calma nos últimos dias. Laura acordava cedo, ia para a escola com passos leves, voltava com desenhos novos e à noite lia com Eduardo na varanda.
O mundo, por alguns dias, parecia quieto, mas era só aparência, porque a paz ali era sempre uma pausa, nunca permanência. Jonas trabalhava na fazenda havia poucos meses. Havia sido contratado por Juca, o antigo caseiro, para cuidar da manutenção dos currais e da irrigação do pomar. Era discreto, eficiente e sempre mantinha o olhar baixo. Falava pouco, mas fazia tudo o que se esperava, talvez rápido demais. Naquela quarta-feira, ele saiu mais cedo do que o habitual. Disse que a filha estava doente. Eduardo não questionou, mas o que Jonas não disse foi que passou por uma lan house antes de voltar para casa, e lá enviou um e-mail com fotos da casa, horários anotados e uma frase curta. Ele está vulnerável. Tem uma criança com ele. À noite é mais fácil. Laura jantava arroz com cenoura quando a luz da varanda piscou 2 vezes. Eduardo foi checar o disjuntor. Deve ter dado queda na rede, disse. Mas havia algo estranho. Os cachorros não latiam. O silêncio era maior que o normal. Mais tarde, quando estavam na sala, ouviram um estalo do lado de fora. Eduardo pegou o celular e olhou pela janela. Nada. Voltou para onde Laura estava e disse em voz baixa: "Sobe para o quarto, tranca a porta e não abre para ninguém que não seja eu." Ela não questionou. Pegou o caderno, o celular que ele lhe dera meses antes só para a emergência e subiu as escadas com passos firmes. Eduardo foi até a cozinha e pegou o bastão de ferro que usava para travar janelas. Colocou-o atrás da porta principal. Às 21h37, a primeira janela foi quebrada. 3 homens encapuzados entraram pela lateral, forçando a porta dos fundos com pé de cabra. Eduardo conseguiu acertar um deles com o bastão, mas foi empurrado com força contra a parede. Caiu com o ombro cortado, a cabeça girando. "Onde está o papel?" gritou um dos homens. "Não tem papel aqui", Eduardo respondeu, a voz rouca. "Onde está a menina? Saiam daqui agora." Outro chute, um soco. Eduardo tentou reagir, mas eram muitos. Lá em cima, Laura ouviu tudo. O som da luta, dos gritos abafados do vidro quebrando. O coração batia tão forte que parecia gritar. Pegou o celular, as mãos tremendo. Abriu a lista de contatos. Um nome: Marina, jornalista. Lembrou do que Eduardo dissera meses antes. "Se um dia der tudo errado, liga para ela." Discou. O telefone tocou 4 vezes antes de atenderem. "Alô? É a Laura. Eles estão aqui." Bateram no Eduardo. "Estão procurando por mim." "Onde você está?" "Trancada, no quarto. Eu tô com medo." "Escuta, não sai daí. Trava tudo. Eu tô indo agora. E vou acionar a polícia." "Vem, rápido!" No andar de baixo, Eduardo estava no chão, com sangue no canto da boca. Os homens já haviam revirado metade da sala. "A menina tem os arquivos, não é?" disse um dos invasores. "Ela não tem nada", Eduardo insistiu, mas eles não acreditavam. "Se ela não tá aqui, tá com alguém, a gente vai achar." Pegaram o celular dele. Um dos homens olhou as mensagens, a lista de chamadas. Riu. "Marina, a repórterzinha. Essa vai ser a próxima." Eram profissionais, mas erraram em algo. Acreditaram que Laura era só mais uma criança assustada. Do lado de fora, a sirene começou a soar antes que os invasores esperassem. 2 viaturas se aproximaram pela estrada. Ao longe, os faróis cortavam a escuridão com violência. "Polícia! Mãos na cabeça!" gritaram os agentes, saltando do carro. Os invasores fugiram pelos fundos, desaparecendo entre o mato e a estrada de terra. Dentro da casa, Laura desceu as escadas devagar, tremendo, o celular ainda na mão. Eduardo estava caído no chão da sala, ensanguentado, mas consciente. "Laura, você ligou para ela?" Ela se ajoelhou ao lado dele, os olhos cheios de lágrimas. "Você disse que era para fazer isso se desse tudo errado. E eu achei que tinha dado." Ele sorriu, fraco. "Você salvou a gente. De novo. Eu tive medo. E mesmo assim, agiu." Marina chegou 20 minutos depois, acompanhando os paramédicos. Quando viu Laura,
Ajoelhou-se à sua frente e segurou suas mãos. Você fez exatamente o que devia. Eduardo foi levado ao hospital com um corte profundo no ombro e escoriações pelo corpo, mas vivo. E Laura, pela primeira vez, percebeu que coragem não era o contrário do medo. Era o que ela fazia, mesmo quando o medo já estava ali. A casa ainda tinha cheiro de vidro quebrado. Mesmo após a limpeza, a troca das fechaduras e a chegada de novos trincos, o ar parecia carregar o vestígio da invasão. Laura andava mais devagar pelos corredores. Eduardo, com o braço engessado, dormia pouco. Na tarde da quarta-feira seguinte, Marina voltou. Dessa vez, sem urgência, mas com uma ideia. Eu preciso que ela fale, disse a Eduardo, enquanto tomava um café na varanda. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que viu, o que viveu, o que enfrentou. O país está prestando atenção agora. O vídeo certo, na hora certa, pode virar a maré. Eduardo hesitou. Não quero que usem ela. Ninguém vai usar, mas a história dela já é pública, só que contada por outros. Chegou a hora de ela mesma dizer quem é. Ele olhou para Laura, que desenhava sob o cajueiro. Pergunta a ela. Marina sentou ao lado da menina, afastada do gravador. Você me deixou muito orgulhosa naquele dia, disse. Laura continuou desenhando, mas ouviu. Eu queria te perguntar uma coisa. Você gostaria de contar sua história? Para quê? Para que ninguém mais fale por você, para que as pessoas vejam que você não é número de processo nem menor de idade. É uma pessoa e tem voz. Laura fechou o caderno devagar. Vai doer? Talvez um pouco, mas você decide o que contar. E se ninguém acreditar? A verdade não precisa de aplauso, só de coragem. Laura olhou nos olhos dela por longos segundos. Tá bom, mas só se ele ficar do meu lado. A gravação aconteceu na varanda da casa, com a câmera escondida em uma bolsa aberta. Laura sentou na cadeira de plástico azul. Eduardo ao lado, em silêncio. Marina apenas perguntou: como começou tudo isso? Laura respirou fundo. Eu morava na rua. Antes disso, com um homem ruim. Minha mãe sumiu depois que foi trabalhar numa casa grande. Eu vi ela correndo. Mas ninguém acreditou. Eu fugi do padrasto e comecei a viver de resto de feira. Até que um dia, encontrei um homem amarrado numa árvore. Ele estava morrendo. Eu dei água. E decidi não deixar ele sozinho. A câmera captou o jeito como os olhos dela brilhavam quando falava. Não por emoção, mas por firmeza. E depois, a gente fugiu junto. Ele me protegeu. Eu protegi ele. Comecei a entender que tem gente que bate e tem gente que cura. E ele não me tratava como criança perdida. Me tratava como alguém. Marina se comoveu, mas não interrompeu. E agora? Agora eu tô aqui. E quero continuar aqui. Porque eu não sou papel para ser passado de mão em mão. Eu sou alguém. Eu tenho nome. Qual? Laura Maia, disse, sem hesitar. O vídeo foi publicado no domingo à noite com o título A Menina que Salvou Seu Salvador. O depoimento que o país precisa ouvir. O impacto foi imediato. Em poucas horas, o vídeo foi compartilhado por jornalistas, advogados, professores, artistas e até políticos da oposição. A expressão #Deixem Laura Ficar se espalhou pelas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do dia em todo o Brasil. Comentários se dividiam entre lágrimas e indignação. Essa menina fala como uma adulta de 30 anos e ainda tem esperança. Deem a guarda a Eduardo imediatamente. Ela já é filha dele. Uma criança que enfrentou o inferno e ainda ama. Mas o efeito colateral não demorou. Na segunda-feira, um oficial de justiça apareceu na fazenda. Trazia um documento em mãos. Eduardo leu em silêncio. Pedido de guarda, feito por Rogério Santos? Isso mesmo. Ele apresentou certidão de convivência com a mãe da criança e um documento de paternidade presumida, embora sem registro civil. Pediu liminar para a guarda provisória. Eduardo trincou o maxilar.
Isso é absurdo, mas é legal e está no papel. O oficial saiu. Eduardo, com o documento ainda nas mãos, foi até Laura. Ela o esperava com os olhos duros. Foi ele, né? Foi. Ele quer me levar? Está tentando. Ela respirou fundo, tentando conter o pânico. Eu não volto. E não vai voltar. Eu prometo. Naquela noite, enquanto os vídeos ainda circulavam, enquanto vozes apoiavam e outras atacavam, enquanto os olhos do país se voltavam para uma menina no interior, Eduardo deitou no sofá com Laura, dormindo no braço. Ela não disse nada, mas ele sabia que dormia leve, porque mais uma vez o medo tinha nome, e agora tinha endereço. Mas Laura também tinha algo que nunca teve antes. Tinha país. Tinha testemunhas, tinha voz. E isso, nenhum documento forjado podia tirar dela. O fórum da cidade parecia mais frio naquele dia. Mesmo com o calor do sertão do lado de fora, o saguão exalava o tipo de tensão que só existe em lugares onde destinos se decidem. Laura segurava a mão de Eduardo com força, o caderno apertado contra o peito. A fila de bancos ao lado da sala de audiência estava cheia. Advogados, assistentes sociais, curiosos e 2 repórteres discretos. Vai demorar? Ela perguntou baixinho. Um pouco, mas eu tô aqui, respondeu Eduardo, sem soltar a mão dela. Do outro lado do corredor, Rogério usava uma camisa social clara e fingia uma tranquilidade que nunca teve. Ao seu lado, um advogado particular de terno gasto e sorriso calculado. Ele olhou para Laura com ares de posse, como quem já sabia o desfecho. Ela desviou o olhar, mas a mão de Eduardo apertou a dela, lembrando que ela não estava mais sozinha. A juíza era uma mulher de meia idade, óculos finos e cabelo preso num coque elegante. Quando chamou o caso, a sala se esvaziou de murmúrios. Todos se sentaram. Eduardo e Rogério ocuparam lados opostos, como 2 mundos distintos diante da mesma criança. Em primeira a falar foi a assistente social. Laura apresenta sinais de trauma, mas também de profunda vinculação afetiva com o requerente Eduardo Maia. Há estabilidade emocional, estrutura física adequada e um vínculo que não parece forçado. O senhor Eduardo a conhece há quanto tempo? Perguntou a juíza. Cerca de 5 meses, respondeu. E nesse período, ela esteve exclusivamente sob seus cuidados? Sim. O advogado de Rogério interrompeu. Meritíssima, estamos falando de um homem solteiro, sem filhos, empresário, com agenda intensa, assumindo uma menor em situação irregular. Não seria mais razoável colocá-la com alguém que tem histórico de convivência familiar com a mãe dela? Histórico esse, marcado por violência, segundo a própria menor, rebateu a promotora. Rogério bufou. Eu cuidei dela quando a mãe sumiu. A casa era simples, mas ela tinha comida e cama. E uma porta trancada, murmurou Laura. A juíza se voltou para ela. Laura, você quer dizer algo? A menina engoliu seco. Olhou para Eduardo. Ele assentiu com um gesto mínimo. Ela tirou o caderno da mochila. Eu desenhei tudo. O que vivi, o que senti, o que achei que nunca mais ia ter. A juíza estendeu a mão e Laura foi até ela. Entregou o caderno devagar. Silêncio. A juíza folheou as páginas com cuidado. Os desenhos não tinham legenda, mas falavam alto. Uma menina dormindo na rua. Outra cena com uma janela e uma sombra atrás da porta. Uma árvore com 2 pessoas debaixo, mãos dadas, um café da manhã sobre uma mesa, uma escola com a placa Laura Maia. Foi você quem desenhou tudo isso? Perguntou a juíza. Laura assentiu. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue explicar com palavra, mas com desenho eu lembro sem doer. A juíza ficou em silêncio por um tempo. Depois se voltou para Eduardo. O senhor Eduardo, por que quer a guarda dessa criança? Ele olhou para Laura antes de responder. Porque ela me salvou primeiro, me deu razão para voltar para casa, me ensinou o que significa cuidado. E porque agora ela é minha família mesmo sem papel ainda.
Mas o senhor não tem filhos, não é casado, tem uma vida pública, insistiu o advogado de Rogério. Tudo verdade, mas amor não depende de estado civil, nem de sangue, depende de presença. Rogério se levantou. Ela tem meu sobrenome. Isso é o suficiente para me dar prioridade. A juíza ergueu os olhos. Ela tem seu sobrenome? Está registrada em seu nome? Não, mas a mãe dela vivia comigo. Isso me dá o direito. Laura se adiantou. Eu não quero esse direito. Não quero mais viver com medo. A juíza olhou para ela. Depois, para o caderno, aberto numa página com a frase: família é quem fica. A audiência seguiu com mais testemunhos. A diretora da escola, a assistente social, Marina, a jornalista. Todos confirmaram o mesmo: vínculo verdadeiro, presença constante, afeto mútuo. O advogado de Eduardo finalizou com serenidade. Meritíssima, não pedimos caridade nem compaixão. Pedimos justiça para uma menina que finalmente encontrou alguém que não a abandonou. Ao final, a juíza pediu um intervalo de 15 minutos. Laura e Eduardo esperaram do lado de fora. Sentados, sem falar. Ela segurava a ponta da camisa dele, como quem ainda tem medo de ser levada embora. Você acha que ela vai deixar eu ficar? Eu acho que você já ficou. Só falta o mundo entender. 15 minutos depois, a sala se reabriu. A juíza voltou com o caderno fechado em mãos. Sentou-se, olhou para Laura, depois para Eduardo e, por fim, disse: a decisão será lida em sessão reservada na manhã seguinte. Mas adianto, poucas vezes vi tanto sentido na simplicidade de um desenho. Laura apertou o braço de Eduardo. Eles saíram em silêncio, mas por dentro algo já se firmava. Era como se o mundo, pela primeira vez, estivesse começando a escutar a voz de uma criança, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. A sala da vara da infância estava vazia naquela manhã. A luz que entrava pelas janelas altas iluminava o chão de ladrilhos brancos e o pequeno pódio onde a juíza se sentaria. Não havia plateia, nem repórteres. Só Eduardo, Laura, a promotora do caso, o advogado dele e uma funcionária do tribunal. A decisão, segundo a juíza, seria lida em caráter reservado. Laura sentava-se ao lado de Eduardo, as pernas balançando no banco de madeira, os dedos segurando firme o mesmo caderno que já tinha passado pelas mãos de assistentes, professores e agora da justiça. Eduardo ajeitava a gola da camisa como quem tenta disfarçar o coração acelerado. Quando a porta se abriu, todos se levantaram. A juíza entrou com um semblante sereno, mas firme. Trazia uma pasta fina em mãos. Sentou-se, leu rapidamente um trecho de protocolo e começou. Analisando os laudos psicológicos, os relatórios assistenciais, os documentos apresentados, bem como o depoimento da menor e os registros públicos disponibilizados, esta magistrada considera que a permanência de Laura Souza sob a guarda do requerente Eduardo Maia não apenas é juridicamente viável, como emocional e psicologicamente desejável. Um silêncio profundo invadiu a sala. Laura respirou, mas não se mexeu. A criança demonstrou por todos os meios possíveis, verbais, comportamentais e afetivos, que reconhece neste lar a única referência de estabilidade que já conheceu. A juíza ergueu os olhos. Diante disso, concedo a guarda provisória, com validade de 12 meses, renovável, e recomendação expressa para futura adoção definitiva, conforme avaliação contínua. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam marejados. Laura o olhou, tentando entender a extensão daquelas palavras. Ele apenas sussurrou: "Você pode ficar." Ela assentiu, devagar, como quem teme que, se fizer movimento brusco demais, o instante escape. "Obrigada, meritíssima", disse o advogado com um sorriso discreto. A juíza se levantou, olhou para Laura. "E a senhorita? Gostaria de dizer algo?" Laura pensou. Depois caminhou até o centro da sala.
pousou o caderno na mesa da juíza e abriu na última página. Era um novo desenho. Eles dois lado a lado no portão da fazenda. Ao fundo, o cajueiro. Acima, uma frase: família é quem enfrenta o mundo com você. A juíza leu, respirou fundo e apenas assentiu. No pátio do fórum, quando saíram, Eduardo ajoelhou para ficar na altura dela. O rosto dele estava marcado por lágrimas contidas, os olhos baixos, como se o peso da tensão agora escorresse todo de uma vez. Eu não sabia o que era ser pai, disse. Ainda não sei. Laura o abraçou com força. Eu também não sabia o que era ter um. Eles ficaram ali, em silêncio, abraçados. Pessoas passavam, algumas reconheciam, mas ninguém interrompeu. Naquele abraço havia mais verdade do que em qualquer documento assinado. Na volta para casa, Laura encostou a cabeça na janela do carro. Observava a estrada, os campos, os arbustos secos. Tudo parecia igual, mas ela sabia. Não era mais. Posso continuar desenhando no mesmo caderno? Perguntou. Claro, mas vamos comprar outro se esse acabar. Eu quero que esse acabe aqui. Com hoje, Eduardo sorriu. E o próximo começa com o quê? Com a gente. Com agora. Naquela noite, ele preparou arroz e ovos com queijo, porque era tudo o que sabiam fazer juntos, sem erro. Sentaram à mesa, dividiram os pedaços de pão e depois lavaram a louça entre pequenas risadas. Laura deixou o caderno antigo sobre a estante da sala. Não precisava mais carregar. Quando foi se deitar, vestiu a camiseta que usava para dormir e abriu o novo caderno ainda em branco. Na primeira página, escreveu só uma frase: agora eu pertenço. O caderno estava cheio. As folhas já não eram lisas. Algumas manchadas de lágrimas, outras rasgadas no canto ou com marcas de dedos sujos de terra. Mas cada página carregava uma história. Não apenas o que tinha acontecido, mas o que Laura tinha sentido. Naquela tarde, sentada sob o cajueiro, ela passava as últimas folhas com calma, como quem revisita uma estrada antiga. Desenhou devagar, rabiscando o tribunal, a sala do fórum, o pátio onde abraçou Eduardo e, por fim, a mesa de jantar com arroz, ovo e queijo. Acima da última página, escreveu: fim de um caderno, início de uma casa. Fechou a capa devagar, como se não quisesse machucar nenhuma memória. Na escola, a professora pediu uma redação. Tema: quem é sua família? Laura levou o papel para casa e começou a escrever à noite, no silêncio do seu quarto. Não desenhou, não usou lápis de cor. Apenas escreveu. Palavras simples, mas precisas, como sempre fez. No dia seguinte, entregou o papel dobrado com o nome no canto: Laura Maia. Na sexta-feira, a professora pediu que alguns alunos lessem suas redações na frente da turma. Laura estava entre eles. Ela caminhou até a frente com passos leves, o texto nas mãos. Eduardo, convidado pela escola, sentou-se ao fundo da sala. Tentou disfarçar a ansiedade, mas seu olhar fixo denunciava. Laura começou a ler, sem pressa, com a voz firme, embora suave. Família nem sempre vem de barriga. Às vezes, vem da rua, da estrada ou da árvore onde a gente decide parar. Família é quem vê você quando você acha que está invisível. É quem te chama pelo nome certo. É quem não vai embora quando tudo dá errado. Família, para mim, é quem fica. E o meu ficou. O nome dele é Eduardo. Ele me achou, mas eu também achei ele. A sala ficou em silêncio. A professora sorriu, com os olhos brilhando. Um colega aplaudiu, depois outro. Laura voltou ao lugar devagar, mas com o coração leve. Eduardo, ao fundo, respirava com esforço. Tentava conter as lágrimas, mas não conseguiu. Ali, naquela folha branca e cheia de vida, estava o que ele nunca teve coragem de pedir: ser reconhecido não apenas como quem cuida, mas como quem pertence também. Na saída, Laura veio ao encontro dele no pátio. Gostou? Mais do que gostei. Ele parou. Eu me vi ali. Você já estava. Eu só coloquei no papel. E agora? Agora você está nos dois cadernos, no velho e no novo. Ele sorriu.
E você? Eu tô em casa. À noite, Laura colocou o primeiro caderno sobre uma prateleira na estante da sala. Ao lado, o novo, ainda com poucas páginas. Ao lado dele, uma caneca com lápis apontados e uma folha em branco com o título Coisas que quero desenhar. Primeiro item da lista: um lar. Segundo, o amanhã. Terceiro, Eduardo sorrindo quando acha que ninguém vê. Ela apagou a luz, mas deixou a janela aberta. O vento da noite entrava leve, e pela primeira vez parecia que o mundo lá fora não era uma ameaça, mas só parte de um cenário que, enfim, ela começava a desenhar por conta própria. A tarde caía devagar sobre o sertão. O céu, pintado em tons de laranja e lilás, parecia respirar com tranquilidade. Uma brisa leve soprava entre os galhos do cajueiro, cujas folhas dançavam como se celebrassem algo silenciosamente. Laura sentava-se sobre uma canga estendida no chão, o caderno sobre os joelhos, o lápis entre os dedos. Eduardo estava ao lado, recostado no tronco da árvore, com as pernas esticadas e os olhos semicerrados, observando o céu sem pressa. "Você acha que a vida ainda pode surpreender a gente?" Ela perguntou. "Todos os dias", ele respondeu. "A prova disso é você." Ela sorriu, voltando os olhos para o caderno. "Eu comecei esse desenho ontem, mas não sabia como terminar. E agora sabe? Acho que sim." Laura desenhava com traços firmes. Dois corpos sentados sob uma árvore, mãos próximas, mas não grudadas. Livres, mas conectadas. Ao fundo, o contorno da casa. E acima, uma frase ainda inacabada. Ela parou, olhou para Eduardo. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você acha que tem como amar alguém que não é seu de verdade?" Ele virou o rosto devagar. "Laura, a verdade é que você é mais minha do que qualquer coisa que já tive na vida." Ela respirou fundo, como se aquilo fosse a confirmação que faltava. "Então posso escrever isso?" Pegou o lápis e completou a frase no topo da página com letra firme e sem hesitação. "Família é quem enfrenta o mundo com você." Fechou o caderno com cuidado. Depois o pousou no colo e encostou no ombro dele. "Acho que agora acabou. O desenho, o primeiro ciclo. E o que vem agora? Outro caderno, outra vida, mas com a mesma gente." Silêncio. O som distante de uma rádio de pilha tocava uma música antiga que falava de fé, de tempo e de raízes. Um pássaro passou riscando o céu, solitário e livre. Eduardo pegou um caderno novo da mochila ao lado. "Quer começar agora?" Laura riu. "Você que escolhe a primeira frase." Ele pensou por um instante, depois falou com a voz baixa, mas firme. "Aqui começa o que ninguém vai conseguir tirar da gente." Laura escreveu. Depois fechou o caderno novo e o colocou sobre o antigo, como se colocasse uma camada sobre a memória. Não para esconder, mas para proteger. Ela deitou de lado, os olhos fechando devagar. Eduardo ficou ali, olhando o céu escurecer. Não era um final. Era exatamente o que ela tinha escrito. Família era isso. Enfrentar o mundo juntos, mesmo quando ele parecia grande demais. Sob o cajueiro, onde tudo havia começado de verdade, eles não disseram mais nada. E não precisaram. Porque naquele silêncio cabia tudo. 6 meses depois da audiência, o país já tinha mudado de assunto. As manchetes falavam de novas polêmicas, mas, para quem viveu aquela história, nada se apagava. Nem para Eduardo, nem para Laura. Na manhã clara de uma terça-feira, Eduardo caminhava pelo quintal da fazenda com o telefone ainda quente na mão. O rosto sério, o coração apertado. Laura estava mais adiante, entre as plantas que ajudara a cultivar, quando ele a chamou. "Laura?" Ela virou-se com um olhar atento. Sabia que aquele tom de voz não era comum. "Tenho uma notícia." Ela se aproximou devagar. Encontraram sua mãe. O ar ficou pesado e leve ao mesmo tempo. "Onde?" "Em um centro de reabilitação." Ela estava como paciente, sem identificação.
Um enfermeiro reconheceu o nome depois de ver uma das reportagens. Ela está viva, em recuperação. Laura não disse nada por um instante. Olhou para o chão, depois para o céu. Por fim, olhou para ele. Ela sabe de mim? Sabe! E pediu para que você soubesse que nunca te esqueceu, que estava só, perdida. A gente vai lá? Os médicos pediram que esperássemos mais um pouco, até ela estar forte o suficiente. Ela assentiu. Não havia pressa nem raiva. Apenas um silêncio cheio de coisas que ainda seriam ditas. Já é bom só de saber que ela está viva. Eduardo a abraçou com calma. Ali, no meio do quintal, Laura não chorou. Mas dentro dela, algo se acomodou, como uma peça que finalmente encontra o encaixe certo. Na semana seguinte, a notícia chegou com menos alarde do que merecia. Mas veio. Celso Valente e outros 3 envolvidos no esquema foram presos preventivamente após o escândalo exposto pela denúncia e o vídeo da menina. O Ministério solicitou as prisões, alegando risco de fuga e destruição de provas. Os contratos foram suspensos e a investigação se tornou nacional. Rogério, o ex-padrasto, também estava preso. Respondia agora por condutas graves envolvendo Laura, incluindo o uso de documentos falsos e tentativas de retirá-la da guarda de Eduardo à força. O processo incluía ainda denúncias anteriores de maus-tratos, agora reabertas pelas autoridades. Marina recebeu um prêmio nacional de jornalismo investigativo, mas Laura, ao saber de tudo, disse apenas: "Eu só queria que eles parassem de machucar." E com isso, disse tudo. No quintal da fazenda, Laura e Eduardo cercaram o cajueiro com pedras brancas e, ao lado, plantaram uma muda de jasmim do campo. "É para ela", disse Laura, "para minha mãe. Quando ela vier, vai sentir o cheiro de flor." Ela escreveu um bilhete preso à cerca. "Te espero com tudo que ficou de pé dentro de mim." Na última página do novo caderno, ela escreveu: "Tem gente que vai embora porque precisa, tem gente que volta quando pode. Mas o mais bonito é quando a gente entende que o amor sobrevive ao tempo, ao medo e ao silêncio." Fechou o caderno. Eduardo apareceu com outro em mãos. "Preparada para o próximo?" "Sempre." E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.